Olá, meus caros, relatos da minha fé. Nessa oportunidade eu vou falar sobre o bullying ou intimidação por ser cristão. O que eu vivenciei, inclusive dentro da própria instituição religiosa. Então, para quem acha que é só pelo fato de você se declarar cristão, não, tem várias nuances. Foi quando eu entrei para a instituição, foi na instituição e foi fora dessa instituição que me ocorreram. O que às vezes me ocorre, obviamente. Primeiro, o bullying, possivelmente, foi por conta de eu ter convertido, aceitado a Cristo, depois congregado na instituição ao qual pertenci, como já deve saber, e principalmente pelo um fato que eu já contei até aqui nos relatos da minha fé, quando eu estava no segundo ano do segundo grau, eu, com medo da morte, estava enfrentando uma barreira muito difícil, depressão, tanatofobia. Eu acabei orando ao Senhor e falando em línguas sem saber no final de uma aula, bem no final mesmo. Na última aula, eu estudava no período vespertino, ou seja, à tarde. E aí fui ridicularizado, maluco, o que esse doido está falando, o que é isso? Hoje em dia, falar em línguas estranhas é quase que normal, né? Até ser falado da temática no meio secular, em escola secular, porque os evangélicos crescem e a maioria dos evangélicos são pentecostais e neopentecostais, então se fala a língua. Inclusive, a própria renovação carismática católica fala também. Então, já virou quase que comum, normal, falar em língua, seja no ambiente que for, e as pessoas já não estranham mais. Ridicularizam um pouco, mas não como era outrora, isso em 2005. Tanto é que nós tivemos o presidenciável, candidato a presidente, Cabo Daciolo, que falava em línguas, teve muito meme, é verdade, mas foi levado quase que naturalmente ao ponto de chegar à sexta colocação na corrida presidencial. Mas na época, como eu disse, em 2005, era bastante complicado. Tanto é que muitos começaram a intoxicar, alguns tidos colegas começaram a se afastar. Um ou outro queria saber o que era, o que se tratava. Até perguntaram umas 2, 3 pessoas para um professor que inclusive era católico, o que era aquilo. Ele explicou que era língua estranha. Claro, na renovação carismática tinha isso e eu também não sabia. Depois, mais tarde, estudando um pouco de teologia, eu acabei sabendo que o pentecostalismo na esfera católica também existe. Bom, vejam só, a partir daí, esse ano todo de 2005 foi bastante complicado para mim, conturbado. Tive vontade de desistir, porque não era só a questão da fé, mas sim, principalmente da depressão, de desânimo e tal. Fui muito confundido por conta disso, pois muito pensavam que era radicalismo da minha parte, por conta de fé ou de religião, mas na realidade eu estava mal psiquicamente falando. E dentro de instituição eu sofri, obviamente, alguns bullying. Principalmente por querer santidade, compromisso com Deus, não estar unido com a juventude naquelas coisas mais perversas de namorico aqui, acolá em frente de igreja, em beijos lascivos, em sensualidade, e até, eu diria, quase que às vezes de fato, que isso ocorria, lamentavelmente. Inclusive eu tinha até parentes que faziam isso, e as irmãs e irmãos mais antigos ficavam muito incomodados, porque o templo é casa de oração, não é para ponto de encontro de jovens, para namoro, ou para esfrega-esfrega, para beijos, abraços e por aí em diante. Então eu, por me afastar disso e querer santidade, e ter já o dom de línguas, e focar em ler mais a Bíblia, em dedicar a oração, jejum, eu fui, obviamente, rotulado de querer ser santarrão demais, de ser até homossexual, como teve uma ocasião que um camarada
porque eu não quis, a irmã dele, não era só a questão da santidade, também não estava preparado financeiramente, nem ela, para contrair um matrimônio. Então, ele, o irmão dessa menina que visitava a igreja, que até participava da mocidade, me insinuou que eu era homossexual, arrepreendido em nome de Jesus. Em contrapartida, tinha filhos de pastores que eram homossexual e eles não falavam, né? Homossexual declarado, inclusive. Bom, acho que não participava da igreja, não era membro, mas visitava. Então, esse foi uma espécie de... Dentre outras coisas que eu já contei, não vou repetir aqui nesse vídeo, porque eu já contei nesse quadro Relatos da Minha Fé lá na primeira edição. Inclusive essa questão aí do camarada ter me chamado de gay. Depois, quando eu saio da instituição religiosa, que eu fiquei lá por um período de 4 anos, mais bullying ainda. Ó, não era o santarrão, agora tá fora, tá endemoniado, não tá com Deus, perdeu a fé. Olha, era uma benção, deixou o inimigo utilizar. Isso eram os mais leves, eram os mais leves, sem falar os mais pesados, que eu já também contei, me parece, em algumas ocasiões, nos próprios relatos da minha fé. Então você percebe o seguinte, que você ser um cristão genuíno não é fácil. Barreiras e mais barreiras. Você faz por onde, sofre. Se você não faz por onde, também sofre. Mas é bom sofrer os vitupérios de Cristo, é mais válido sofrer os vitupérios de Cristo que sofrer as consequências do pecado, não é verdade? Então, nesses 3 períodos, eu como um cristão sofri. Sofri no âmbito secular, no âmbito religioso e fora do âmbito religioso. Agora me veio à memória algo interessante para contar-lhes. Olha só. Eu estava afastado, separado, até o fim do mundo, até a minha morte, do sistema religioso. Mas a ocasião estava por 2 anos. Eu ingresso em faculdade. Eu saí do sistema religioso em 2009, 2011 eu regresso em faculdade. Chega lá, aqueles supostos amigos, outrora no passado, estavam fazendo faculdade, me encontraram lá. E já sabiam que eu frequentava igrejas, que eu era obreiro, que eu pregava, sabiam alguma coisa. E eles pensavam que eu ainda continuava, porque não tinham contato comigo. Depois de muito tempo, eles vieram falar comigo ou começar a ver a minha imagem e estar falando por trás de mim. Essa é a grande realidade. Então, mais uma espécie de bullying. Ó, o santarrãozinho agora quer fazer direito, o santinho quer fazer direito. Teve uma ocasião que, pelo fato da minha cidade ser São João, tem a festa tradicional de São João. E era a festa junina de São João, próximo desse período. E eles disseram, nós não vamos tomar o capetão, né? Porque tem uma bebida chamada capeta. Não dá, porque senão... Fizeram uma brincadeira, uma placa assim, para tentar me atingir. Eu não dava bola, ficava na minha. E no fundo rindo da cara deles, por quê? Eu não estava em sistema, eu não era mais o fanático que outrora eles viam em mim. Eu estava muito calcado nos meus próprios pensamentos. Tinha passado até mesmo aquele período terrível de contestação à fé, de falta de discernimento, onde eu confundia Deus e religião. Já estava quase terminando, porque foi 2 anos e pouco. Em 2012 isso se afasta em definitivo. E mesmo assim, a perseguição de pessoas católicas, de pessoas de outros credos religiosos, desses que me encontravam no ônibus, que era um ônibus público, pago pela prefeitura para ir para uma outra cidade, e principalmente por pessoas que me conheciam, porque visitavam o templo ou que me viram pregar, e agora ficavam me rotulando disso, daquilo, como se eu tivesse perto da salvação, se eu fosse um endemoniado, enfim, o que eles dizem por aí, um desviado.
mas eu estava muito bem calcado no Evangelho, voltando aos poucos a Cristo, porque a igreja eu não volto mais, que a igreja sou eu. Agora a Cristo a gente tem que voltar, e já voltei, há muito tempo atrás. Antes mesmo de criar o canal, eu já estava calcado no Evangelho de Cristo, tanto é que eu começo os canais, é mais de um, falando de palavra, de pregação. Ainda tem outro detalhe a contar aqui, muito curioso, é que quando eu ingressei na faculdade, tinha um professor, que era até o coordenador do curso de Direito, que falava muito de Bíblia, ao ponto nas próprias aulas dele de nós ouvirmos versículos bíblicos, dele citar versículos bíblicos. Até no final da faculdade ele mandou os alunos ler alguns versículos bíblicos. O camarada era ligado, ainda é ligado à Igreja Católica, e mais tarde até acabei sabendo que supostamente ele era também maçom, que os maçônicos eles leem a Bíblia, eles creem em Deus ou respeitam a pessoa de Jesus, apesar de não utilizar mesmo, ou seja, de não dizer declaradamente que é um Salvador. E aí teve um fato, teve um dia, isso no início da faculdade, que ele perguntou para todos, para levantarem a mão, quem era católico, quem era evangélico na própria sala de aula. Foi a vez dos católicos, foi a vez dos evangélicos e outros credos religiosos, e chegou o momento, ele viu, até porque ele me conhecia, por alguns parentes falarem da minha pessoa, ele viu que eu não levantei a mão nem quando era a vez dos católicos, era a vez dos evangélicos e outros. Ele falou consigo mesmo e todo mundo ouviu, ué, será que não tem ninguém, será que não tem religião, alguma coisa desse tipo? E era no mesmo período ali de 2011 que eu estava sofrendo aquele bullying, sempre quando eu pegava aquele ônibus para me deslocar para a faculdade e ir de volta. Eu achei engraçado ele ficar incomodado com aquilo. Ué, não tem fé? Não, eu não me encaixo. Porque Deus me fez pensar que católico, evangélico, espírita, candomblessista, seja a religião que for, não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Eu, sendo pertencente ao movimento protestante, ou católico, pentecostal, da esfera do cristianismo, e aí ficando mais focado nesse sentido da esfera do cristianismo, isso também não me salva, porque são denominações criadas pelos homens, é uma religião criada pelo homem. E muitos não conseguem compreender essa verdade. Então, se você não se encaixa dentro do rock católico, evangélico, de pentecostal, você é uma pessoa que não crê em Deus. Não é assim. Não procede dessa maneira, porque Deus não criou o catolicismo, Deus não criou o protestantismo, Deus não criou o movimento pentecostal, foram homens. Eu já falei um pouquinho das histórias de todos esses movimentos. O movimento pentecostal, está aí no canal do William Seymour, em 1906, 1907, na Rua Azul, nos Estados Unidos. Movimento protestante, 1517, por Martim Lutero. E do catolicismo, Constantino em 300 e... não dá bem para precisar, porque teve o concílio de Nicéia, se eu não me equivoco, 324, vamos dizer que é 324, mas pode ter sido antes, em 308, 310 ou 12 depois de Cristo. E Zé Fini, tem que falar que teve a própria divisão da católica do Oriente para o do Ocidente em 1054, que é o primeiro cisma forte. Nós temos a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. Então, meus caros, não é fácil sim a gente vencer essas barreiras, mas em nome do Senhor é possível e tem que ter muita fé para rechaçar todo o ataque do maligno, porque o maior interessado em te ver fracassado, derrotado, abatido, 100 anos sem nada, é o inimigo. Aí ele utiliza a religião para te abater, porque eu estava lá dentro da religião, os pseudos convertidos estavam lá me intisicando. Os jovens tinham uma certa aversão ou ojeriza. Por isso que essa cambada de mundanos sem vergonha aí da IPDA vieram perseguir aqui meu canal, Perseguidor Neto e Companhia Limitada, porque eram esses que me perseguiam na época. Esses mundanos, carnais, prostitutos, adúlteros, maconheiros,
drogados que tem dentro da igreja, que iam só para a aparência, não se convertiam, iam lá só para namorar uma menina, iam lá só para curtir uma boa vibe, onde às vezes tinha congresso de mocidade, eles visitavam outras igrejas, era isso que ocorria. Então você vê, mais do mesmo. E se for contarmos atualmente, o que eu sofri no passado se repete praticamente com outras pessoas, mas é o mesmo tipo, o mesmo naipe dessas pessoas, a mesma essência dessas pessoas. Então veja bem, não é fácil, mas com Cristo se torna tudo mais fácil, como eu fiz até inclusive o hino. Enquanto que eu estava lá me xingando, endemoniado, quando estava fora do sistema, eu estava em casa fazendo hinos. Eu estava orando ao Senhor, eu estava pensando no Senhor. Vinha momentos difíceis de pensar em se matar, de pensar em fazer qualquer besteira, mas o Senhor me livrava. O Senhor colocava um sentimento bom em mim, para me compor um hino, para me orar, para me ficar firme com Ele e não diante de homens. Enquanto que eles continuam me criticando, inclusive aqui no meu próprio canal, eu estou aqui fazendo campanha de oração, eu estou aqui, quando posso, dando ensinos, fazendo a minha consagração à parte que eu não preciso revelar, e outras coisas mais, porque quem nos justifica é o Senhor, não é homem, não é igreja, não é placa de igreja, não é nada. E você, se porventura está passando por algo parecido, o que eu passei, creia que o Senhor vai lhe dar a vitória. Que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus e que venceremos bullying, intimidações, provocações, que venceremos tudo, porque o Senhor Jesus venceu. Ele disse que antes de o mundo te aborrecer, aborreceram a mim. Muitos te aborrecem, muitos nos aborrecem, mas aborreceram o Senhor Jesus. Jesus também disse claramente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu serei contigo. Então, ficamos com a palavra do Senhor, porque o maligno, ele utiliza pessoas que você nem imagina para lhe atacar, principalmente aquele que quer sinceridade com o Senhor, aquele que quer uma vida mais fincada no Evangelho, mais santa, mais pudica. Agora, esses que não querem nada, querem oba-oba, querem ganhar dinheiro com o nome do Senhor, aí é tudo maravilha. É isso que eu tenho para contar, senão vai ficar, já está ficando muito longo esse relato da minha fé. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.